No videocast de hoje, vamos começar uma série de entrevistas que retrata sobre a minissérie Adolescência e sobre o caso da menina de 8 anos que morreu depois de participar de um desafio na rede social. Bom dia, vamos começar mais um videocast de hoje. Gente, obrigada pela presença. Eu recebo Cíntia de Castro, que é consultora pedagógica, não é isso, Cíntia? Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada também à minha colega Fátima, que está aqui hoje. Isso, a Fátima Barbosa, que é psicóloga e neuropsicóloga também, né? Isso. Então tô com um time de peso. Bastante. Seja bem-vinda, obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer grande estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre esse caso, né, que chamou muita atenção de todos, né? E além de chamar atenção, entristece muito os pais, a sociedade, que é o caso, né, da menina, né, da jovem Sara Raíssa, de 8 anos, que perdeu a vida por conta aí de uma brincadeira na rede social, inalando um desodorante. A gente vai falar um pouquinho sobre esse caso e a gente vai fazer uma análise comparando também com a minissérie Adolescente, né? Adolescência, que chamou muita atenção e a gente está ouvindo muitas críticas, né, em torno disso. Sim. Né? Antes de a gente entrar exatamente nesse assunto, queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais, né, falar da carreira de vocês, né? Conta pra mim. Bom, Gabi, eu sou Cíntia, né? Cíntia Castro, tenho mais de 30 anos de experiência na educação e nos últimos 10 eu tenho atuado diretamente na área de assessoria e consultoria pedagógica, né? A escolas, mas também a empresas. E um dos pontos, né, da minha formação é que, além do mestrado em cognição e linguagem, agora estou me especializando na área de neurocomunicação, estudando principalmente, né, as questões que envolvem a mudança do comportamento do adolescente, das crianças, depois do uso, uso excessivo, principalmente, das telas, né, e também da falta de controle das famílias com esse uso. E a gente tem percebido que isso de fato é uma verdade, né? Não é um achismo ou uma teoria. O comportamento das crianças e dos adolescentes estão realmente sendo modificados, sendo transformados, né? Isso é um fato. É um fato. É um fato. Certo. Inclusive dos adultos também. Inclusive dos adultos, tá certo. Fátima, fala um pouquinho de você. Eu sou Fátima Barbosa, professora de formação inicial, psicóloga, neuropsicóloga. Na área de psicologia, eu hoje atuo com adolescente, adulto, casal, família e idoso. E na área de neuropsicologia, eu trabalho com avaliação neuropsicológica de adolescentes, adultos e idosos também. Né? Hoje, a busca por um diagnóstico no sentido de autoconhecimento é bem grande, né? Então eu tenho atuado bastante nessa área. E o trabalho com adolescente vem permeando aí essa questão da tecnologia. O tempo todo, nós psicólogos, eu tenho 39 anos de carreira na área de psicologia, e hoje eu preciso muito estar atualizada em relação às tecnologias, exatamente porque o tempo de tela, a área digital, ela está permeando as questões emocionais do adolescente e da criança também, né? Então isso é muito importante que a gente esteja conversando aqui para alcançar as famílias, né, dessas crianças e adolescentes, principalmente em relação ao tema. Tá certo. É um assunto muito pertinente, a gente precisa comentar, Sim. a gente precisa falar sobre isso, mostrar caminhos, né, para as famílias. Eu queria que vocês pudessem brevemente falar um pouquinho da minissérie, né, e a gente fazer depois o paralelo com o caso da garotinha, né, da criança lá do Distrito Federal. Porque tem gente que pode não conhecer, né, não saber sobre a minissérie, que vocês falassem um pouquinho. Você quer começar, Cíntia, falando da minissérie? Na verdade, essa minissérie tomou, né, conta das redes sociais. Foi um debate extenso, não só nas redes, mas também fora dela. Sim. Entre nós, educadores, entre os psicólogos, médicos, né? E ainda está esse burburinho. É uma minissérie que propõe um olhar muito especial, né, para nós educadores, porque pode até, num primeiro momento, parecer que é uma questão apenas, né, do âmbito do uso de
tecnologia, mas não é apenas, é uma série que propõe um olhar múltiplo sobre inúmeros cenários, né? E um dos que mais me chama a atenção é o do filho daquele policial que investiga na série adolescência, né? O nome dele é Adam. Ele na verdade, ele sinaliza pra gente grandes questões ali. Primeiro, do isolamento dele dentro da escola, do fato de que ele não era aceito, de que ele não pertencia a um grupo e principalmente, né, da falta de diálogo com aquele pai que, na verdade, estava investigando um caso de uma outra criança. Sim. Sem perceber, por exemplo, que o filho também estava ali no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento também de fragilidade emocional. Então, hoje, as escolas, elas precisam estar atentas a esse cenário, né? É um cenário que vai se modificando, colaborado pelo uso excessivo de tecnologia e por todos os perigos que as redes sociais têm ofertado. Não dá para jogar tudo na conta, né? Não dá. Não dá para colocar. Porque a gente vê muito isso, né? Muito argumento assim, é porque fica muito no celular, é porque fica muito na tela, como se só isso fosse a questão, e a gente sabe que não. Não, na verdade, a Fátima vai poder falar melhor sobre isso, mas o que todo adolescente busca é um lugar de pertencimento, no grupo em que ele estiver inserido. E a escola, ela oferece, por ser o contexto mais comum para o adolescente, ela oferece esse lugar de pertencimento. Então, e às vezes essa criança, esse adolescente não consegue pertencer à própria família, né? Ela não se Exatamente. encontra dentro da família, imagina na escola. No contexto social, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que muitas pessoas acabaram discutindo pontos da minissérie que nem eram tanto o tema central. Como, por exemplo, de fato aquele menino matou aquela menina, ficou, parece que uma dúvida. Não, ele realmente matou essa menina. Ele matou, mas o que há de discussão ali é o que vem antes disso. Não é o que vem depois. Que levou isso a acontecer, né? Nem quanto tempo ele ficaria preso, ou quanto tempo de verdade levou aquele julgamento. Mas todo o desdobramento anterior que levou a ele àquele momento ali, que é um ápice, né? Que é um momento de extrema angústia. Porque ali o copo já estávamos, né? Como a gente diz, cheio, né? Então a gente imagina tudo que ele passou. Mas tem um fator ali muito interessante, Gabi, que é o fato de que ele também buscava, como você disse, um pertencimento àquela família. Quando, na última cena do filme, o pai recebe aquela foto desenhada por ele, né? E a mãe diz, ele gostava muito de desenhar, mas ele parou porque você não gostava que ele desenhasse. Ali há, para nós, educadores, um grande sinal, né? Sim. E para as famílias De também. como era a relação dele com a essa família. Né? Que a relação social ela refletida ali na família. Que era esperado dele, né? E não, talvez, a habilidade que ele apresentasse, né? Eu acho que essa série, ela trouxe uma importância muito grande. Uma série pequena, né? Somente 4 episódios. Os episódios são longos, sim, né? E algumas pessoas até comentaram, a série é cansativa. Né? Na verdade, a série remete a uma reflexão muito grande, né? Primeiro porque ela traz ali os grandes tripés da educação. Eu queria que vocês trouxessem bem esse paralelo, né, dos dois casos, né, da menina. A gente está falando de uma série de adolescência, mas a menina tinha apenas 8 anos. Sim. E a gente já percebe de uma maneira tão precoce essa influência, e uma influência muito negativa ao ponto dela ter perdido a vida por conta de uma brincadeira. Então, eu queria que a gente falasse um pouco, fizesse mais esse paralelo, por favor. Sim. Eu posso falar um pouquinho da questão dos filhos do quarto, né? Hoje nós temos filhos criados no quarto, onde esse adulto acha que o filho estando em casa, ele está seguro, né? Mas ele não está. Por trás, né, das redes que nós conhecemos, as mais conhecidas e as mais formais, existem aquelas que nós não acessamos e não conhecemos. Inclusive o WhatsApp, tá? Inclusive o WhatsApp, que é uma rede social. É uma rede, né? E as pessoas às vezes esquecem. E aí nós temos escolas que nós estamos tendo problemas, porque crianças muito pequenas
com grupos entre eles sem a supervisão de um adulto. Exato. Grupos de WhatsApp. Né? Grupos de WhatsApp. Né? Então, é importante que a gente entenda o seguinte, sempre existiu um vilão na educação dos filhos, sempre, tá? Foi a TV, né? Foi a rua, né? Foram os jogos de videogame, são ainda. Mas hoje a gente tem uma amplitude muito maior de situações que precisam ser verificadas, planejadas junto com a criança. Né? Uma criança na educação infantil, com um grupo de WhatsApp, é totalmente fora das necessidades de uma criança nessa fase do desenvolvimento. Né? Então, a supervisão do adulto, né? O trabalho em conjunto dessa família com essa criança é que vai determinar de que forma essa criança vai ter uma infância saudável ou não. A escola, ela vai interferir? Sim, a criança passa muito tempo na escola. Mas a família, ela é determinante, até porque quem escolhe a escola dessa criança é a família. Né? Quem dá o aparelho de celular para a criança? É a família, não é a escola. Né? Temos aí agora a lei também entrando para interferir, aí a gente vê a sociedade governamental interferindo, dizendo não tem mais celular na escola, não tem celular em sala de aula. Sim. As escolas precisaram se adaptar. Mas isso tudo tem uma origem inicial que é a família. O que a família está planejando para a educação dessa criança? A menina Sara, né, a gente não tem dados suficientes dessa família, mas ela estava sozinha no momento em que ela aderiu a esse desafio, né? Que é importante a gente falar que essa questão do desafio. Eu me sinto desafiada, sou impulsionada a isso, sou competitiva e também quero pertencer a esse grupo. Então, por isso eu entro no desafio. E fora a inocência, né? Porque uma criança de 8 anos, ela não consegue medir e aí, os inocência, riscos. Gabi, para nós da área, né, pedagógica, significa dizer também para a área psicológica que ela não tem um cérebro maturado, né? Ela não tem uma maturidade para saber que aquilo ali traz risco ou não para ela. Então nós pais temos a obrigação de supervisionar justamente por isso, porque eles não estão prontos. Exato. Né? Eles precisam dessa supervisão. Basta lembrar de tudo que a gente ouviu dos nossos pais e num dado momento a gente acabou fazendo o contrário. Claro, me refiro num outro tempo em que nós não tínhamos os perigos que nós temos hoje, da maneira como temos. Mas também nós tínhamos outros e fazíamos também. E a gente precisava de supervisão. E não tínhamos a liberdade que hoje a criança tem e o jovem tem. Né? Porque a criança também tem essa liberdade. Dentro da questão da inocência, para essa menina de 8 anos, era só um desodorante. Né? Claro que o cérebro dela ainda não tem maturação suficiente para ela entender que o desodorante, aerosol, né, é uma coisa que poderia ser tóxica às vias aéreas superiores dela. Então, olha só a falta de supervisão que aconteceu. E muitas vezes a gente pensa, eu vou deixar sozinha só um minutinho. É só um minutinho. Esse minutinho, ele pode ser decisivo para a vida dessa criança. E tem um fator também, Gabi, que eu queria colocar, que além dela não entender esse risco, como a Fátima colocou, ela ainda não acredita que existam pessoas, né, o adolescente, a criança, que existam pessoas capazes de fazer algo desse nível, dessa magnitude, né? Parece um absurdo, Parece um absurdo, mas vocês também devem ter acompanhado. Ontem foi preso um rapaz de 14 anos, um menino de 14 anos, não sei nem se pode falar, menino, né? E um grupo que também estava ali disseminando ódio nas redes sociais, fazendo todo tipo, né, de desafio que leve aí a cenas tão piores ou iguais a essa. Verdade. Gente, olha, esse assunto rende, é muito bom poder conversar com vocês. Eu vou fazer a proposta da gente continuar esse bate-papo no próximo programa, pode ser? Com certeza. Então a gente vai continuar semana que vem. Vamos sim. Então tá joia. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais Interior Acontece pra você.